Amém, irmãos? Que mensagem consoladora e preciosa que nós temos nesta noite. Vejo que nós temos uma casa cheia, muita gente ainda chegando. Peço aos diáconos para que possam trazer as pessoas aqui para frente. Essas duas fileiras da frente estão basicamente vazias. Então, aqueles que estão chegando, se quiserem assentar-se mais à frente, ainda temos alguns lugares aqui. Irmãos, nessa noite nós vamos estudar um texto que eu acho de uma profundidade, de uma confrontação tremenda a nós, como igreja. Gostaria de pedir a todos que abramos a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 27, versículos 11 a 26. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 11 a 26. Esta é a instrução do Senhor para nós nesta noite. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nós te louvamos pela revelação poderosa e profunda da verdade de Cristo. Senhor, esse é um texto para nós, escrito para cada um de nós, para que hoje aprendamos mais de Ti, confrontemos os nossos corações e conheçamos o caminho de vida. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Certamente a paixão de Cristo não tem nada a ver com o apaixonar-se de Cristo. Tem muita gente que não entende o significado da palavra paixão. A gente não tende a usar essa palavra nos nossos dias, nos seus termos originais, na forma como ela é utilizada na própria Escritura Sagrada. Paixão tem a ver com sofrimento. Paixão tem a ver com caminho árduo. E, obviamente, toda Páscoa nós temos a oportunidade de rememorar uma série de eventos e etapas neste sofrimento de Cristo. Certamente ele não sofreu somente nos seus últimos dias, ele sofreu durante toda a sua vida. Como o autor das Escrituras diz, ele era homem de dor, homem de dores, que sabia o que era sofrer. Mas certamente esse sofrimento foi intensificado nos últimos dias, na última ceia, na traição, na forma como ele foi preso, na forma como ele foi negado, na maneira como seus amigos e discípulos se afastaram, na maneira como ele foi caluniado, na forma como o seu nome foi tratado da pior maneira possível, na maneira como ele foi xingado, na maneira como ele teve que carregar aquela pesada cruz. Mas certamente, meus irmãos, há
uma cena interessante em todas essas etapas do sofrimento de Jesus. E é essa cena diante da qual nós nos encontramos nessa noite. Nós vemos aqui nos versículos 11 e 12 o Senhor Jesus Cristo tendo que responder a falsas acusações pelos principais sacerdotes e anciãos do povo judeu. Este homem, Jesus, está agora diante de Pilatos, o governador romano, recebendo acusações que inicialmente eram acusações de blasfêmia, levantadas pelos judeus. Mas essa acusação não significava muita coisa para os romanos, e Jesus precisava ser morto, esse era o plano. Esses homens começaram a acusar Jesus de crimes que ele nunca havia feito, mas crimes que preocupariam o governo romano. Um homem que estava encorajando o povo a não pagar impostos. Um homem que alegava ser um rei. Um homem que adorava causar tumultos. Todas eram acusações falsas. Mas esse era o preço para se matar um homem. O que chama a atenção no versículo 14, veja, é que Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. O silêncio de Jesus não somente impressiona a Pilatos, mas o silêncio de Jesus cumpre as Escrituras. Cumpre a palavra de Isaías, o profeta que há 700 anos antes havia dito, no capítulo 53, versículo 57, que esse homem seria como um cordeiro mudo, conduzido para o matadouro. Meus irmãos, nós temos aqui Jesus diante de um monte de homens falsos e diante de um governador frouxo. Porque Pilatos era um político que queria agradar as massas, ele não queria mais uma rebelião dos judeus, ele queria dar um jeito de se livrar dos seus problemas, e talvez esse Jesus fosse a sua válvula de escape. E ali há uma ocasião interessante, veja os versículos 15 e 16. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Por esse final de semana da Páscoa, que se celebrava as festividades dos hebreus, havia a oportunidade para se agradar o povo, soltando-lhes um criminoso segundo a sua vontade. E esse era bem conhecido. Barrabás não era café pequeno também pelas coisas que ele fez. Um criminoso notório que havia cometido assaltos, insurreições, assassinato. Um homem que defendia as camadas populares dos fazendeiros e dos agrários contra a alta classe de Israel e também contra os romanos. Era um verdadeiro herói popular e agradava muito o povo. Mas havia algo que diferenciava terrivelmente Barrabás de Jesus. Barrabás era um homem verdadeiramente culpado de cada crime que ele foi acusado. E Jesus era absolutamente inocente de todos eles. E Pilatos, meus irmãos, ele sabia que estava fazendo coisa errada. Ele sabia. Sua consciência o acusava. Lhe dizia que Jesus era inocente. A própria lei romana dizia que um homem inocente não deveria ser condenado à morte. A própria esposa de Pilatos, você se lembrava desse detalhe da história? A própria esposa de Pilatos teve um sonho muito perturbador com relação à pessoa de Jesus. E ela vira para o seu marido e fala: não mexe com ele. Isso é complicado. Não coloca sua mão sobre esse justo. Mas Pilatos simplesmente não tinha uma boa desculpa para condenar Jesus. Ele estava com medo da multidão e ali ele começa a fazer uma pergunta para a multidão. A democracia. Quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou a esse Jesus chamado o Cristo? E o povo, essa verdadeira torcida de futebol, clama: Barrabás, solta a Barrabás. Meus irmãos, é impressionante como as multidões são inconstantes. Inconstantes. No domingo anterior, essa mesma multidão recebia Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém, montado num jumentinho. E eles clamavam: Hosana ao filho de Davi, o rei é chegado. Colocaram suas próprias roupas como tapete para receber Jesus no caminho. E com folhas prepararam a sua vinda. Este seria aquele que inauguraria o reino de Deus, mas não o reino que ele veio prometendo, o nosso reino,
um reino político, um reino social. Jesus vai subverter a dominação romana. Mas esse mesmo povo de memória curta, uma semana depois, menos de uma semana, eles não mais amavam o rei, eles odiavam Jesus. Seu poder não lhes atendia. E mesmo seus amigos se afastaram. Para que falarmos de tudo isso, meus irmãos? Esse tema é um tema muito enigmático. Um mundo que anseia pela paixão. Foi o título que eu decidi dar para esse sermão. E é um título estranho, ele é de propósito. Porque ele mostra a confusão que acontece no coração das pessoas. De um mundo que anseia a sua libertação, mas o faz num primeiro momento, como esse texto mostra, ansiando pelo sofrimento do Messias. Um mundo que deseja a salvação, mas deseja também a morte da verdade. Nesse mundo que eu e você vivemos hoje, nós vivemos em meio às multidões que rejeitam o Cristo. Uma rejeição que nem sempre acontece pelo ato físico de colocarmos o Senhor Jesus Cristo na cruz. Afinal de contas, nós não vivemos mais nos dias dele. Mas essa rejeição da identidade do Messias e da sua verdade aparece todos os dias, no mundo em que eu e você vivemos, na cultura no geral. Essa semana é semana de Páscoa. Você deu uma olhada nos filmes que estão passando na televisão? Paixão de Cristo, um encontro com Jesus, a tentação de Jesus, cada um deles mostrando uma versão de Jesus cinematográfica, hollywoodiana, que mexe com as emoções das pessoas. Na verdade, eu lembro a primeira vez que eu entrei no cinema para assistir Paixão de Cristo. Rapaz, eu saí de lá abalado. Trilha sonora, atuação, e uma versão da história que te emocione, ainda que tenha uma série de liberdades poéticas. Algumas das retratações de Cristo são bem caricatas e paródicas. Um famoso diretor chamado Fellini, talvez você já tenha ouvido falar dele, dirigiu um filme antigo e controverso chamado La Dolce Vita, de 1959. E nesse filme, o filme abre mostrando uma estátua de Jesus enorme sendo carregada por um helicóptero sobre Roma. E à medida que o filme vai abrindo, uma segunda imagem aparece de mulheres de biquíni, altamente sensuais. E a imagem de Jesus Cristo, dessa estátua sendo subida, vai se justapondo sobre a imagem dessas mulheres. A crítica de Fellini à cristandade, uma paródia, um sarcasmo com relação à ascensão de Cristo. Se você for falar da maneira como a musicalidade moderna captura o Senhor Jesus Cristo, você tem mais uma grande demonstração de incredulidade. Madonna, num dos seus álbuns mais famosos, Like a Prayer, como uma oração, ela mostra a sua versão sexualizada de Jesus. Inclusive, num dos clipes e na capa do álbum, ela entra numa igreja e ali tem uma estátua de um Jesus negro. E essa estátua vem à vida. E o que ela faz? Ela tem intimidade com aquela estátua e ela tem um relacionamento sexual com Jesus. Na arte contemporânea, a provocação também é enorme. Salvador Dalí tem uma pintura chamada O Cristo de São João da Cruz, na qual ele não tenta ser fiel à Bíblia, ele tenta ser fiel ao seu surrealismo. Tantas artes, principalmente mais modernas, misturam Jesus com cenas obscenas do cotidiano urbano das pessoas. Uma delas, inclusive, que eu acho extremamente chocante, é uma imagem que se tem de Jesus, mas ela é vista através de um jarro de urina, dizendo exatamente como as pessoas veem a pessoa de Cristo. Nós temos exibições e imagens do Senhor Jesus Cristo o tempo inteiro. O Cristo Redentor, com seus braços esticados sobre a cidade maravilhosa, sendo retratado ali como um libertador político. Alguém que poderia dar um jeito no Rio de Janeiro, mas aquela estátua não anda fazendo muita coisa pelo Rio de Janeiro, certo? Queridos, em cada caso, nós vemos uma tentativa da cultura de adaptar Jesus a um anseio moderno de redenção, ao seu desejo de se libertar, ao seu desejo de encontrar uma solução para os seus problemas, ainda que o mundo tenha que adaptar o Senhor Jesus Cristo aos seus moldes. O mundo deseja uma solução para a sua
quebra. Esse mundo está quebrado, você já olhou pela janela? O tempo inteiro nós estamos tentando reatar os cacos quebrados desse mundo. Se a mensagem que o Senhor Jesus Cristo veio para trazer é uma mensagem de reconciliação, as pessoas sabem que há necessidade de reconciliação o tempo inteiro. Seja nas relações raciais, o problema entre brancos, negros, índios, pardos, mulatos. As hostilidades internacionais que nos assombram, a quantidade de guerras e rumores de guerras. Na política, gente que não consegue mais se olhar na cara por causa de posições políticas distintas. Relações entre empregadores e empregados. E como eu posso tirar vantagem dessa relação tão confusa, tão quebrada? Aspirações de divórcio em inúmeros casamentos, os números são estratosféricos. Gente que está quebrada, gente que não consegue mais reatar nada. Pais e filhos, como dizia a música, que não conseguem mais se olhar olho no olho. Meus irmãos, esse mundo quer reconciliação, mas não sabe onde achar. Não sabe onde achar. E se você quer entender o que é Páscoa, de verdade, você precisa entender que a obra de Jesus tem a ver com um problema muito antigo, descrito desde Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Quando o Deus maravilhoso, o Deus criador dos céus e da terra, faz um mundo que expressa a sua glória e a sua grandeza. Ele cria um homem segundo a sua imagem e semelhança, homem e mulher. Mas ele faz um pacto com esse homem, de que esse homem seja obediente a Deus, e se ele for obediente, ele teria vida, e vida e abundância. A questão é que o homem rapidamente transgrediu a lei de Deus, trazendo sobre si a maldição que o próprio Deus havia dito: no dia que comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E foi exatamente isso que aconteceu. Desde o Éden, meus irmãos, nós vemos a necessidade agora de derramamento de sangue para lidar com o problema do pecado. Homem e mulher se vestindo de folhas de árvore para tentar se esconder da face de Deus. Deus vira e fala: isso aí não vai dar muito certo não. E ele vai lá e mata um animal e cobre esse casal com a pele ensanguentada de um animal. Nós vemos esse padrão acontecendo na Bíblia o tempo inteiro. O povo não consegue mais ter relacionamento com Deus. Ele está quebrado e ele gera morte. Até que, avançados muitos anos, nós temos ali um grande povo que se multiplicou na terra do Egito. O povo fruto de uma promessa, de um Deus que já vinha prometendo que ele consertaria o problema. Esse povo de Israel, milhares e milhões. A história é muito interessante, se você lembra um pouco da história. Havia este homem chamado Moisés, que logo nos seus primeiros anos já sofreu uma grande perseguição, teve que ser escondido dentro de um cesto, colocado dentro do rio Nilo, e foi capturado ali pela filha do faraó, que o criou e o levantou dentro do próprio palácio. Moisés, um certo dia, ele está andando entre o povo e ele vê um empregado egípcio maltratando um escravo hebreu. Ele toma a justiça nas suas próprias mãos e ele mata aquele homem. De uma hora para outra, Moisés do Egito é agora Moisés fugitivo, criminoso e foragido. Ele vai para bem longe. Lá, bem longe, ele encontra Jetro, ele encontra Zípora, ele encontra uma família, ele cresce, muitos anos se passam. Um belo dia, cuidando das ovelhas de Jetro, ele vê uma árvore pegando fogo. Ele se aproxima. Quando ele vem ali, naquela árvore, naquela sarça ardente, uma voz se apresenta a ele, se revelando como o próprio Deus, uma teofania do Antigo Testamento. Este Deus que ele já conhecia, que ele já tinha ouvido falar. Esse Deus que é o Eu Sou, se revela a Moisés. Com uma tarefa bem complicada, né, meus irmãos? Você vai voltar para o Egito, de onde você fugiu, em meu nome, para libertar aquele grande povo. Você chega para o faraó e fala assim: faraó, deixa o meu povo ir. Já imaginou essa cena? Eu não sei nem falar direito, é o que ele diz para o Senhor. Como posso um homem como eu ir até o faraó? Faz uma coisa, pega esse cajado que está na sua mão, joga no chão, e naquele momento aquele cajado vira uma cobra. O próprio Moisés fica assustado. Deus manda ele pegar de novo. Ele vira um cajado novamente. E ele lembra: o Eu Sou é contigo, pode ir. E ele vai, e ele volta, e ele confronta o faraó, que por sua vez também não estava muito inclinado a deixar o povo ir embora.
coração era duro. Quem é esse Moisés? E quem é esse Deus para afrontar o poder do faraó? Você conhece muito bem a história, eu não vou entrar no detalhe de cada uma das 10 pragas que começaram a acontecer naquele momento, mas Deus vai provando o seu poder, vez após vez. É mosca, é rã, é comida com inseto, é o próprio rio Nilo, que era uma divindade, virando sangue. Até que numa final e derradeira praga, Deus anuncia por meio de Moisés que ele haveria de matar todos os primogênitos do Egito, com uma exceção. Aquelas famílias que pegassem um cordeiro dentro das especificações que Deus havia passado, o sangue imolado desse cordeiro agora iria cobrir os umbrais das portas. E Deus promete: vocês, cujas portas estão ensanguentadas, não terão seus primogênitos ceifados. O destruidor vai passar e não vai entrar, não vai matar. Foi dada a Faraó a oportunidade de ouvir aquela mensagem e de aprender com ela, mas o seu coração era duro. Uma morte, um massacre como poucos que nós conhecemos, aconteceu naquela noite. Meus irmãos, Deus vinha prenunciando algo necessário. Para que haja relacionamento com Deus, é necessário haver pagamento da dívida. O livro de Levítico inteiro, depois quando ele é registrado, ele descreve ali 5 tipos de ofertas diferentes que eram oferecidos no dia da expiação, que expiariam agora pelos pecados do povo, pelos pecados do tabernáculo, pelos pecados da nação. Levítico capítulo 17, versículo 11 diz: a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação sobre as vossas almas. Porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Expiação é um conceito central dentro da teologia reformada. Expiação. A ideia de um sacrifício substitutivo. Toda vez que alguém te perguntar agora o que significa essa palavra expiação, você vai lembrar: um sacrifício substitutivo que envolve o derramamento de sangue. Apesar do pecado destruir vidas, devastar comunidades, alienar as pessoas de Deus, apesar do pecado merecer a ira divina e a nossa ira também, a expiação é o que cobre pecados. Hebreus 9, 22, o texto que nós lemos: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A Bíblia inteira é sobre essa ideia, meus irmãos. Sobre a ideia de que para haver relacionamento com Deus é necessário o derramamento de sangue. O Novo Testamento, para você não achar que isso é só uma coisa do Antigo Testamento, né? Muita gente pensa: não, isso aí é o Antigo Testamento. Não. O Novo Testamento recaptura toda essa linguagem cerimonial agora em referência à obra de Jesus. Aquele agora que é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, o servo sofredor de Isaías, aquele que foi pendurado no madeiro, aquele que é a propiciação, o sacrifício expiatório, aquele que é o resgate, aquele cuja vida é o pagamento da dívida. Todas essas coisas são apontadas para a obra de Cristo. Ele tinha que fazer tudo isso, era necessário que fosse assim, para que o mundo tivesse a oportunidade novamente de ter um relacionamento com Deus. Sabe, meus irmãos, essa linguagem expiatória, que parece um tanto cerimonial, religiosa, não é um conceito assim tão fácil para o nosso mundo, não. O nosso mundo tem a sua própria versão de expiação. Cada pessoa nesse mundo cria um método de livrar-se dos seus próprios pecados e salvar-se a si mesmo, de ter a sua mente cauterizada e aliviada com relação ao problema do pecado, o problema que separa o homem de Deus. Muitas pessoas nesse mundo, e eu vou mostrar para a igreja apenas 4 objeções que o mundo apresenta com relação a essa ideia de expiação da Bíblia. Por quê? Porque o mundo tem a sua própria proposta de expiação. Uma das coisas que se pergunta é: olha, por que a expiação é necessária? Se os seres humanos são capazes de perdoar uns aos outros,
por atos de boa fé, então por que Deus não poderia simplesmente fazer o mesmo? Veja, nesse conceito as pessoas são boas. Elas são intrinsecamente santas. E elas têm capacidade de exercer amor e perdão umas para com as outras de forma livre. Por que Deus simplesmente não pode fazer a mesma coisa? Essa é a forma de pensar não só do mundo, mas de algumas religiões. O próprio islamismo não aceita muito essa ideia da necessidade da crucificação de Cristo. Inclusive, você sabia que se você abrir o Alcorão agora, você não vai achar esse conceito lá? Porque para o Islã, para o muçulmano, a morte de um profeta pelas mãos dos seus inimigos é vergonhosa. Ele não pode aceitar esse tipo de coisa. Então, para o muçulmano, Deus pode soberanamente perdoar as pessoas sem a necessidade de expiação. Mas, meus irmãos, o problema disso é que isso nega a natureza santa e justa da ira divina, que é a base para o perdão. Muitas vezes as pessoas ignoram o problema real, o problema que existe entre o homem e Deus. Eu estava voltando quinta-feira para casa, aqui da igreja, quando eu passo ali pela frente do cemitério e viro para o Extinho e vejo ali um carro capotado. E o carro tinha capotado porque ele bateu num outro carro. Pega um acidente de carro entre dois carros. Terrível, né? E ali os motoristas vão fazer todo aquele papel de sair do carro, resolver os problemas. E vamos supor que um dos motoristas seja muito perdoador. E ele fala assim: olha, eu sei que você me fechou aí, mas olha, eu te perdoo pelo que você fez. Que coisa boa, né? Você me perdoa. Ainda tem uma pergunta para resolver, né? Quem é que vai pagar a dívida do carro? Muitas vezes o nosso mundo tem esse conceito de um perdão sentimental. Eu te perdoo. Que coisa boa, eu me sinto tão bem com o seu perdão. Tá, mas ainda temos um problema. Como que vamos fazer com relação ao nosso relacionamento? Deus é santo, santo, santo. E o homem é pecador. Quem é que vai resolver essa quebra? Apenas palavras têm capacidade de fazer isso? Há uma pendência. O carro está quebrado. E a dívida é enorme desse estrago. Nós precisamos levar isso em consideração. A expiação é necessária porque ela começa a resolver o problema da dívida, que é real. Uma segunda grande objeção que aparece entre muitas pessoas é a seguinte pergunta, preste atenção. Pastor, não é injusto e abusivo punir uma parte inocente pelo crime de outra pessoa? Porque todo mundo lembra da inocência e da bondade do Senhor Jesus Cristo. E todo mundo fica incomodado com esse tipo de coisa. E uma das pessoas, o tipo de pessoa que fica bastante incomodado com isso é o hinduísmo. Porque dentro do conceito de karma, que existe dentro do hinduísmo, que acredita nas boas ações das pessoas, nos méritos das pessoas e vice-versa. Se Cristo tinha um bom karma, como muitas vezes o pessoal do hindu afirma, então o seu sofrimento é totalmente inexplicável. Quem em sã consciência levaria os pecados de outra pessoa sobre si? É interessante que essa não é uma forma de pensar somente dos hindus, mas eu descobri recentemente que essa é a forma de pensar das feministas também. Sabe por quê? Me permita dizer. As feministas diriam que um conceito de expiação é injusto, porque como poderia alguém se submeter ao mal em vez de resistir ao abuso doméstico, ao abuso sexual? A agenda é, nós não podemos resistir a nada disso, nós temos que apenas lutar contra essas coisas e extirpar. E veja, gente, eu não estou dizendo que isso não é correto. É correto sim lutarmos contra abusos. É correto sim nós lutarmos contra todo tipo de injustiça nesse mundo. Mas nós precisamos entender que existe um padrão nesse mundo de pessoas levarem o fardo de outras pessoas. Isso acontece o tempo inteiro. Uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo fez foi justamente libertar os oprimidos ao sofrer Ele mesmo os abusos e a crueldade do pecado humano, no lugar de mulheres, no lugar de homens, no lugar de desvalidos.
para que esses pudessem conhecer o amor libertador. Carregar os fardos uns dos outros é um padrão que acontece todos os dias, mesmo que a gente não peça. De tempos em tempos, eu e você temos que fazer isso. Eu erro, você me perdoa. Tem um custo para você. Eu vacilo no trabalho, alguém leva o pato. Sempre tem um custo para alguém. A grande diferença é que o Senhor Jesus Cristo não levou o nosso fardo acidentalmente, Ele levou voluntariamente. Voluntariamente. O Senhor Jesus Cristo quis fazer isso, isso não foi forçado sobre Ele. Inclusive, na discussão escolástica sobre a teoria da expiação penal de Jesus, essa teoria da expiação, muitos rejeitam ela porque vem nela uma espécie de abuso cósmico do Senhor Jesus Cristo. Como se o pai estivesse agora abusando o filho na sua morte. Mas a palavra do Senhor sempre nos lembra, o próprio Senhor Jesus Cristo nos lembra, quando Ele disse que Ele era o bom pastor, e Ele diz: eu dou a vida pelas minhas ovelhas, e eu o faço voluntariamente. Ninguém pode tomar de mim, sou eu que coloco a minha vida no altar. Nós precisamos lembrar disso. Não ache que a morte do Senhor Jesus Cristo foi algo tranquilo, algo fácil, uma espécie de sadismo para o Pai. Pelo contrário, o Pai também sofreu. Toda a Trindade sofreu com a morte do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, então, pastor, você está me dizendo então que a expiação é a forma como nós transformamos um Deus de ira em Deus de amor? Tem muita gente que pensa assim, sabia? O Deus do Antigo Testamento é um Deus malvado, com a cara franzida, rabugento, ranzinza. Mas Jesus vem no início do Novo Testamento e resolve esse problema, e agora Deus ficou bonzinho. Deus ficou amoroso, Deus ficou um doce. Leva você para a casa dele, faz cafuné na sua cabeça. Meus irmãos, esse é um outro erro. É imaginar que Deus é um Deus bipolar. Ora Ele é irado, ora Ele é amor. Não, meus irmãos. A grande diferença entre Deus e nós é porque Deus é totalmente completo nos seus atributos. Eu e você somos dúbios. Eu e você somos divididos. Mas Deus é 100% amor. Assim como Ele é 100% santidade. Assim como Ele é 100% justiça, 100% bondade, 100% verdade, 100% misericórdia, 100% perdão. Todos esses atributos coexistem em Deus perfeitamente. E Ele age integralmente em todos esses atributos o tempo todo. Um comentarista que eu gosto muito, chamado M.J. Erickson, ele disse o seguinte, presta atenção. Ao requerer Deus mesmo a penalidade pelo pecado, Ele demonstrou ao mesmo tempo quão grande é a sua santidade e a sua justiça, mas ao prover Ele mesmo o pagamento, Ele também manifestou a extensão do seu amor e da sua misericórdia. Meus irmãos, o Deus que exige sangue pelo pecado é o Deus que se colocou na cruz pelo pecado. Ele mesmo fez isso. Tanto a santidade quanto o amor de Deus são perfeitamente vistos na cruz de Cristo. E se você não enxerga ainda, peça ao Senhor para te mostrar. Porque a cruz é a perfeita exibição de quem o nosso Deus é. A perfeita exibição. Na verdade, eu diria para vocês que sem o amor e a misericórdia não haveria expiação. Você pensa nisso? Se não fosse o amor e a misericórdia, eu e você seríamos abandonados à nossa própria sorte logo após Gênesis 3. Se não fosse o amor e a misericórdia, eu e você não estaríamos aqui hoje à noite. Nós provavelmente estaríamos largados no mundo, nos afundando nos nossos próprios pecados. Uma última objeção que sempre aparece, bem comum, é aquela ideia assim: então, pastor, é possível esse único evento, esse evento com esse Jesus, esse Galileu, nesse local em Jerusalém, esse evento ter um significado universal para todas as pessoas em todos os tempos e por toda a eternidade? Seria possível algo assim? E muitos questionam isso porque acham que esse negócio do cristianismo é muito exclusivista, é muito localizado.
como poderia a morte de Jesus se aplicar, ou pelo menos os seus efeitos serem necessários a todo mundo? Essa é a forma de pensar do relativista. Viu que a gente está falando aqui de todas as cosmovisões, né? O hindu, o islã, a feminista, e agora o relativista. Quem que é o relativista? É aquele que diz que a expiação tem que ser negada porque ela absolutiza essas questões de pecado original, de justiça divina. Meus irmãos, o relativista, ele não acredita num único sistema ético que possa julgar todas as pessoas no mundo. Não! Cada um tem a sua verdade. Cada um tem o seu jeito de ser. Quem é você? Quem é você para afirmar que Jesus é a única forma que uma pessoa pode ser boa nesse mundo? Eu lembro uma vez que alguém me perguntou aqui na igreja se eu não tinha medo com o fato dos nossos cultos são filmados e depois são colocados na internet. Já imaginou, pastor? Alguém vir te acusar agora que você está ferindo a liberdade religiosa dela porque você fala que Jesus é exclusivo? Esse é o relativista. Ele pensa assim: todas as religiões são aceitáveis. Você tem que tolerar tudo. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Não levam. Não sei se você é visitante hoje à noite, você está um pouquinho escandalizado com isso. Não levam. Não levam. O budista, ele tem uma forma de pensar assim também. Para o budista, essa ideia de você aceitar a ideia do pecado contra um Deus pessoal não entra na cabeça. Por quê? Porque todas as formas de vida são válidas. Nós não temos uma dívida contra um ser pessoal. Pelo contrário, não tem nenhuma necessidade de sacrifício vicário. O problema é que o relativista acha que o mundo não tem absolutos morais, quando esses absolutos morais estão diante da sua cara todos os dias. É interessante que mesmo que o mundo fosse sem absolutos morais, o relativista e qualquer outra pessoa ainda não consegue resolver o problema da culpa. Da culpa. Kafka escreveu um romance em 1925 chamado O Julgamento. E ele faz uma ilustração muito interessante nesse romance. É basicamente a história de um personagem que um belo dia ele foi preso por nenhum motivo. Ele simplesmente foi preso. E apesar de ele não saber explicar o motivo, ele ainda sente culpa, ele ainda sente vergonha por alguma coisa, como se ele tivesse feito alguma coisa, mas ele não sabe explicar o que é. E nesse romance, Kafka passa a mostrar que muitos dos cientistas, dos psicólogos daqueles dias, queriam explicar que o problema desse homem não era um problema que careceria de perdão, e sim de cura apenas, de uma espécie de cura. Mas Kafka sugere que é exatamente perdão que esse homem precisa. Ele precisa de perdão. Ainda que ele não entenda qual é a dívida, existe uma dívida. Ao fim do romance, à medida que vai se aproximando, eis que aparece ali um segundo personagem, um homem que aparece à distância. E esse homem consegue enxergar esse homem bem de longe, e esse homem parece estar esticando os braços para ele, inclinando os braços para ele. E esse personagem central começa a se perguntar: será que para me livrar da minha culpa, o que eu preciso não é de um sistema ético, mas de uma pessoa? Uma pessoa cujos braços estejam estendidos para mim, sejam capazes de me abarcar. Meus irmãos, me permita dizer a toda a igreja com todas as letras nesta noite: o que eu e você precisamos para resolver o problema das nossas culpas não é apenas um sistema ético, nós precisamos de uma pessoa. Nós precisamos de um relacionamento que nos restaure. A Bíblia é a história de um Deus que fez cair sobre Jesus, e apenas sobre Jesus, a responsabilidade de reatar relacionamento, a responsabilidade de manifestar a plenitude do plano divino. Jesus é a justificação, Jesus é a redenção, Jesus é a propiciação, Jesus é a solução dessa história, desse drama da salvação que está sendo desdobrado ao longo de séculos. Em toda a história da humanidade, Jesus sempre foi o epicentro. Isso não é privativo do cristianismo, essa é a resposta para todo ser humano.
nesse mundo. E é nisso que está a ironia, meus irmãos. Por um lado, o mundo anseia pelo sofrimento do Messias e pela morte da verdade. Mas por outro lado, o mundo anseia pelos resultados que só o Messias pode trazer. Que mundo confuso, né? Veja o versículo 21 comigo. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Mas que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Veja agora o versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. Dois grandes personagens, né? A multidão e Pilatos. Pilatos decide não decidir. Decide não tomar nenhuma decisão. Ele deixa a multidão crucificar Jesus. E embora ele tivesse ali lavado as suas mãos, lavar as mãos não tira a culpa de ninguém. A culpa permanece. Lavar as mãos de uma situação difícil não tira a culpa. Isso meramente lhe dá uma falsa sensação de paz. O que é mais chocante é o que acontece no versículo seguinte. Veja. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Você teria coragem de falar o que o povo falou aqui agora? Um povo tão tomado pela ira e pelo momento, que esse povo é capaz de dizer: caia sobre nós o sangue dele, sobre os nossos filhos. Esse povo é maluco. Esse povo é doido. Mas, meus irmãos, vocês percebem a ironia divina? A ironia de Deus. Porque certamente o sangue do justo condenaria esse povo. Mas é esse mesmo sangue que cai sobre a cabeça do povo e dos seus filhos que liberta o povo. Eu sou crente há 34 anos da minha vida. É o tempo que eu tenho de vida. E até hoje, meus irmãos, quando eu leio coisas como essa, o Evangelho faz assim na minha cabeça. Fum! Porque é inexplicável uma coisa dessa. Aquilo que o povo almeja para si, que seria fonte de maldição, acaba sendo fonte de bênção. Porque era necessário que o Messias morresse. Estava escrito, era essa a história. Pela mão dos iníquos, pela mão da multidão ensandecida, a salvação viria a todos os homens. Meus irmãos, Cristo tomou o nosso lugar como representante humano. E ao fazer isso, Ele nos substituiu. Naquela cruz merecia caber toda aquela multidão e toda essa multidão, cada um de nós. Mas ao fazer isso, Ele tomou sobre si a penalidade do nosso pecado. As nossas enfermidades, a nossa transgressão. E não somente pagou essa dívida que era contra nós, Ele nos deu o que era dele. Ele nos substituiu e nos deu vida. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor Jesus satisfez as demandas da justiça divina, mas também nos deu uma nova justiça. Ele nos fez novas criaturas. A sexta-feira da paixão era um dia terrível, mas era um dia necessário para mim e para você. Um dia necessário. Se não houvesse sexta, não haveria domingo. Era necessário haver sexta. Se eu e você não fôssemos naquele momento mortos e enterrados, mortos nós já estávamos, mas se não fôssemos ali simbolicamente enterrados com o Senhor Jesus Cristo, não haveria domingo. E domingo é dia de alegria, domingo é dia de ressurreição.
Domingo é dia de festa. Sem sexta-feira, eu e você não podemos ter a certeza do amor de Deus. Sem sexta-feira, eu e você não podemos ter a paz de espírito. Sem sexta-feira, eu e você não podemos ter a vida eterna. Sem sexta-feira, nós não podemos morar na casa do Pai. Sem sexta-feira, não há afastamento da maldição. Sem sexta-feira, a ira ainda é sobre nós. Sem sexta-feira, eu e você estamos desperdiçando o nosso tempo nesta sexta-feira. Meus irmãos, como é bom a gente parar uma sexta-feira para pensar sobre essas coisas. No domingo nós teremos ceia. Alguém perguntou, a gente não vai ter ceia hoje? Não, vai ser no domingo. Mas mesmo sem ceia, eu e você podemos refletir hoje à noite. Como foi que nós chegamos aqui? Como foi que a vida chegou até nós? Tem um livro chamado Para Pais que Não Estão no Céu. For Fathers Who Aren't in Heaven. Trocadilho com a oração do Pai Nosso. E nesse livro, o autor Ron Rand, ele conta sobre um pai de família chamado Michael, que ele costumava levar toda a sua família, toda vez, pelo menos uma vez por semana, ou para ver um filme, ou para ver algum evento esportivo. E toda vez que eles voltavam para casa, eles tinham ali agora um momento da fogueira, eles iam comer pipoca junto. Todo dia que eles faziam isso, era dia de fogueira, era dia de pipoca. Mas num desses dias, Billy, que era um dos filhos dele, decidiu dar uma de pestinha. E fez muita bagunça. E o pai colocou ele de castigo. Ele falou, você vai para o seu quarto, enquanto todos nós vamos comer pipoca e aproveitar a fogueira. E ele foi, de castigo, para o quarto dele. E deixou o filho lá morgar um pouquinho. Depois de um tempo, o pai vai lá no quarto, bate na porta. Filho, abre para mim. O filho está lá todo brocochô, sabia que tinha feito coisa errada. O pai se senta do lado dele e ele diz assim, filho, pode ir lá brincar na fogueira. Pode ir lá comer pipoca, que o papai vai ficar aqui para pagar o resto da penalidade em seu lugar. O filho não entendeu nada daquilo. Como assim, papai? E ele diz, alguém tem que pagar. Alguém tem que ficar. Vai ser você? Ele diz, não, papai, não faça isso. Vem brincar com a gente também. Papai fala, não, papai vai ficar. E o filhinho fala, então eu vou ficar aqui com você também, papai. Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar. Eu e você estamos aqui hoje à noite porque o Senhor Jesus Cristo pagou. Para a gente poder brincar. Para a gente poder ir para a festa. Para a gente poder comer pipoca, pular fogueira. Para a gente poder ter vida e vida em abundância. Esse é o padrão do Senhor Jesus Cristo. Pagamento da dívida para que haja reconciliação. Para que haja vida. O Senhor Jesus tomou a iniciativa de reconciliar-se com o homem. E Ele ordena a nós agora um reino de reconciliação. Meus irmãos, isso se aplica a absolutamente tudo. O casal está tramando divorciar, mas há esperança. Só que para haver esperança real, pelo menos um dos dois vai ter que pagar. Você está disposto a pagar o preço? O Senhor Jesus Cristo pagou o preço por você, para que você seja eternamente casado e feliz com Deus. Deixa eu te perguntar, você está disposto a pagar um preço para que o seu casamento experimente reconciliação? Alguém vai ter que abaixar o facho. Alguém vai ter que ceder. Quando países estão em guerra, alguém tem que ceder. Alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que levar o dano, alguém tem que levar a culpa. Mesmo que seja injusto. Esse é o padrão de Filemão e Onésimo. Quantos relacionamentos estão quebrados hoje, mas ninguém quer levar a culpa, ninguém quer pagar o preço. Eu e você não temos alternativa. Sabe por quê? Porque a morte do Senhor Jesus Cristo nos tornou embaixadores da reconciliação. Ora, o Senhor Jesus Cristo reconciliou todas as coisas consigo comigo, portanto, rogo-vos que reconciliei-vos com vós mesmos, uns com os outros. Esse é o caminho. O Senhor Jesus Cristo
tem dado a mim e a você a chance nessa noite de contemplarmos o caminho da reconciliação. Começa na expiação dele e passa por uma vida sacrificial por nós também. Que o Senhor, nesta sexta-feira da paixão, meus irmãos, nos ensine o nosso sofrimento. Mortos com Cristo, mas um dia também ressurretos com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite nós te exaltamos. Exaltamos o Pai, exaltamos o Espírito, exaltamos a Cristo. Direcionamos os nossos afetos ao Pai por causa do Filho, por meio do Espírito Santo, os três que estão intimamente engajados com a nossa salvação. Senhor, nós te louvamos porque o Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, ofereceu a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele se submeteu à vontade do Pai e pelo poder do Espírito Santo, Ele morreu por nós. Senhor, obrigado pela dívida já paga. Obrigado porque por meio dela o Senhor derrubou a parede da tua própria hostilidade contra nós. E essa se torna nessa noite a razão para que nós, homens, mulheres, judeus, gentios, escravos, livres, para que nós derrubemos as nossas próprias paredes. Senhor, não queremos fazer pouco caso do significado da paixão de Cristo para nós. Queremos morrer para nós mesmos, para que o Senhor viva em nós. Para que possamos afirmar com a consciência tranquila, já não somos nós mais quem vivemos, mas Cristo vive em nós. E a vida que agora vivemos na carne, nós vivemos pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, obrigado pela sexta-feira, porque por causa dela o domingo está para chegar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé nesta hora.